Vamos trabalhar algumas questões ainda abordando sobre temas que são relevantes. E o pessoal aí do VIP Online, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail que é para a gente tirar essa dúvida, sabe, de forma virtual. Já que nós estamos falando de forma virtual, vamos continuar sendo virtual, ok? Com a resolução de questões e comentário aí, utilizando o e-mail do VIP Online. Bom, nós temos aqui uma questão onde há o litoral do Brasil com a área que nós chamamos de Amazônia Azul. Essa área abrange um litoral que vai desde do Oiapoque ao Chuí. Nós temos aqui o mapa do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, e a nossa Amazônia Azul. Essa Amazônia Azul compreende as nossas 200 milhas marítimas, compreende a nossa zona econômica exclusiva, compreende a nossa plataforma continental, ou seja, de uma importância estratégica muito grande. Essas 200 milhas marítimas, ela é decorrente de um tratado chamado Tratado das Águas, que foi ratificado em 1997, onde temos a garantia a todos os países que possuem o litoral o direito a 200 milhas marítimas. Nós não temos a total soberania sobre as 200 milhas marítimas. Funciona mais ou menos assim. Temos o início do litoral, melhor dizendo, o início do nosso litoral. 12 milhas, a partir do litoral, são águas nacionais. 12 milhas, ou seja, temos total soberania sobre essa área. É como se fosse a continuidade do território nacional. E aí o Tratado das Águas nos garantiu mais 188 milhas, que é a nossa zona econômica exclusiva, garantindo aí os direitos às 200 milhas marítimas. Ok, pessoal? Então, é sobre essa área que vamos ter aí a questão. Então, vamos lá. Sobre a Amazônia Azul, pode-se afirmar que é uma área que o Brasil delimitou para opor-se à salvaguarda e à exploração dos recursos naturais? Não. Sabe? Nós não temos aí a oposição do Brasil para salvaguardar o direito às 200 milhas marítimas. Pelo contrário, o Brasil foi um dos que defendeu em função dos interesses que nós temos com relação a nossas águas chamadas águas litorâneas. E não foi o Brasil que delimitou. Isso é um tratado, certo? Da ONU, Tratado das Águas, que garante a todos os países que possuem o litoral 200 milhas marítimas. Então, está errado. B. É uma região onde a exploração pesqueira está embargada para permitir a exploração do pré-sal. Lógico que nós não temos um embargo, sabe? Nós não temos a proibição da atividade pesqueira no nosso litoral. Pelo contrário, essa atividade pesqueira que ainda é praticada de forma, vamos chamar assim, subdesenvolvida, arcaica, a nossa atividade pesqueira está baseada na produção de ilhas de pescadores ao longo do nosso litoral. O governo Lula até tentou incrementar essa atividade com a criação do Ministério da Pesca, mas nós não temos a atividade pesqueira, sabe, desenvolvida não por causa de embargo, é porque nós não temos um histórico mesmo. Não se buscou ao longo do tempo o desenvolvimento de uma atividade que ainda é arcaica. C. Foi criada para que os recursos vivos na zona econômica exclusiva, ZEN, seja exclusivamente pescado por navios fábricas? Não. Nem porque nós não temos navio fábrica, os navios são, sabe, feitos ainda de madeira, movido a óleo, aquela coisa toda. Não é? E não é só a exploração sabe, como eu falei assim,
de recursos vivos, né? Nós temos ainda, nessa área da zona econômica exclusiva, 80% do petróleo que o Brasil produz diariamente, de quase 2 milhões de barris diários, 80% da produção vem da nossa Amazônia Azul. Nós temos a exploração de gás, então está errado. Essa demarcação objetivou delimitar áreas de pequeno interesse comercial e assegurar os impostos para todos os estados da União. Pequeno interesse comercial, de forma alguma, são grandes os interesses comerciais. 95% das exportações brasileiras, né, usa a navegação marítima, tanto das exportações e importações. Então, a importância comercial é enorme, não é pequena, não. Falso. Nessa área, o Brasil pretende exercer seus direitos de soberania ou jurisdição para melhor salvaguardar e explorar os recursos naturais nela existentes? Perfeito. Letra E para essa questão. Por que Amazônia Azul? Bom, faz referência à nossa Amazônia Verde, no que diz respeito à riqueza, né, de recursos naturais. A nossa Amazônia Azul, o nosso litoral, também tem, sabe, uma grande riqueza de recursos naturais. Por isso, essa denominação fazendo uma referência à nossa Amazônia Verde, que é a área da nossa floresta amazônica. Tá legal? Letra E, para a questão 1. 2. Sobre o EMB+, é incorreto afirmar. Letra A. É um dos principais termômetros de confiança dos investidores na economia brasileira. O EMB+, é calculado pelo banco JP Morgan Chase. É verdade, esse banco é uma das maiores instituições financeiras do mundo. Ela criou um índice de avaliação, sabe, de credibilidade da economia de um determinado país. Sabe, esses países têm capacidade de cumprir com os compromissos financeiros assumidos. E o EMB foi um risco, vamos chamar assim, risco, que é uma medição de risco, risco esse mais alguma coisa, EMB Brasil, EMB Itália, ou seja, risco Brasil, risco Itália, risco Alemanha, risco Grécia. Os investidores têm esse indicador criado pelo banco para fazer uma avaliação do risco de investimento naquele país, sabe? Verdade, essa alternativa. B. Emergence Market Bond Index. Brasil é o índice que reflete o comportamento dos títulos da dívida externa brasileira. Sim, é verdade. Nós temos títulos públicos que são colocados no sistema financeiro. O investidor vai e adquire esse título com os juros, é lógico, colocado pelo mercado, onde o governo brasileiro tem o compromisso de resgatar posteriormente. É lógico, pagando os juros de mercado. E para isso o EMB também é utilizado como medição do valor do título e o valor do juro que será cobrado pelo mercado na aquisição desse título colocado à venda pelo governo brasileiro. Verdade. O mercado usa o EMB+, para medir a capacidade de um país honrar os seus compromissos financeiros. A interpretação dos investimentos é de que quanto maior a pontuação do indicador de risco, mais perigoso fica aplicar no país. É verdade. Quanto maior for a pontuação dada ao EMB, mais arriscado é esse país e, com certeza, maiores serão os juros cobrados pelos investidores na aquisição desse título. D. O EMB+, tecnicamente, é a sobretaxa a ser paga em relação à rentabilidade garantida pelo bônus do Tesouro Americano, que é o título mais confiável do mundo. É o título referência, com base no cálculo que é feito, sabe, para o valor do título norte-americano, você tem a sobretaxa sobre esse valor para os demais títulos do mundo. Correto. Letra E. Em 2003, o Lula assumiu a presidência, o risco Brasil estava em 2.700 pontos. Passados 4 anos, em 2007,
o risco Brasil baixou para 136 pontos, permanecendo sempre baixo dessa marca histórica no governo Dilma. Até mesmo no último ano do governo Lula, já estava acima dos 136 pontos. Então, essa alternativa está errada. Esse 136 pontos foi a menor pontuação do risco de investimento que o Brasil atingiu. Já no último ano do governo Lula, já estava em 196 pontos. Ou seja, já não está mais abaixo dessa marca histórica dos 136. Pode-se falar mal de tudo, do pessoal do PT, mas sair de um risco de confiança de 2.700 pontos em 4 anos para 136 pontos, onde o Brasil ficou visto praticamente um país sem risco de investimento, a mudança é muito grande. Tá legal, pessoal? E quem viu isso? E viu foram os investidores internacionais. Tá legal, pessoal? Letra E para essa questão. 3. FMI, do pronto-socorro à política de saúde pública, proposta de um novo esquema de taxação dos bancos é mais um sinal da crescente influência do G20 nas principais instituições internacionais. Bom, se nós estamos falando aí do pronto-socorro, da política e da saúde pública, se nós estamos falando de taxação sobre bancos e as instituições financeiras, nós já estamos falando sobre essa crise que, sabe, atropelaram as economias desenvolvidas ao longo de 2008 até hoje. Pois bem, a sigla G20, letra A, congrega os países que foram responsabilizados pela atual crise? Sim, é verdade. Olha só, quem faz parte do G20? Quem faz parte do G20? G20, é uma equaçãozinha simples, ó. G20 é igual ao G8. Quem forma o G8? Forma o G8 é o G7. Quem forma o G7? Estados Unidos da América, Japão, Alemanha, Itália, França, Itália, Inglaterra e Canadá. Forma o G7, mas estamos falando de G8. Então, o G7 mais a Rússia. E aí nós temos o G8. Então, quem forma o G20? O G20 é formado pelo G8 mais 11 países emergentes. Quem são esses países emergentes? O BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Arábia Saudita, México, Argentina, Indonésia. São os países que formam esse grupo de 11 países emergentes. Mais União Europeia. A União Europeia é representada pelo Conselho de Ministros da União Europeia ou pelo Banco Central Europeu. Então, na reunião do G20, tomam assentos o G8, 11 países emergentes e um representante da União Europeia, ou o Conselho de Ministros, ou o Banco Central Europeu. Tá legal? Muito bem. No G20, está congregado aí os países que foram responsabilizados pela crise? Sim, estão. Estados Unidos foi onde eclodiu essa crise lá no sistema financeiro, inicialmente em função da atividade da indústria da construção civil, o setor imobiliário, que eclodiu essa crise, afetando todo o sistema financeiro internacional, na União Europeia, Espanha, Portugal, Itália, e o mundo sentiu as consequências disso. Tá legal? Então, vamos lá. B. Reúne as maiores potências do mundo desenvolvido? Bom, que reúne as maiores potências do mundo subdesenvolvido? As maiores? Algumas, ó. Japão, Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, mas ela tem que estar relacionada à questão da crise. Por isso, não é a letra B.
É uma ampliação dos BRICS? Não, não é uma ampliação dos BRICS. O BRICS foi ampliado em 2011, sabe? Foi ampliado. O país que entrou na terceira cúpula do BRIC, em 2011, pessoal. Nós tivemos a terceira cúpula dos BRICS. E aí, nessa terceira cúpula, ingressou a África do Sul. Sabe, em 2011. Era só Brasil, Rússia, Índia e China. E na terceira cúpula do BRIC, ingressou a África do Sul, formando aí o BRICS. Por isso, não é a letra C. Na letra D tem assim, substituir o bloco OPEP? Não. A OPEP não é um bloco econômico. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Indica o grupo de países que fazem parte do Conselho de Segurança? Lógico que não. Os países que fazem parte do Conselho de Segurança são 15. Desse total, 10 membros temporários, que são eleitos pela Assembleia Geral da ONU, para mandato de 2 anos. Respondemos uma questão sobre isso aqui na sala, e com vocês também aí do VIP Online. E apenas 5 são permanentes. Então, não temos aqui o G20, os países, é lógico, né, que indicam os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, letra A para essa questão. 4. O ministro das Relações Exteriores do Brasil declarou, no dia 9 de janeiro de 2011, que a maioria dos países do mundo, entre eles os da União Europeia, reconhecerão em 2011 a região como Estado. Caso a União Europeia não o faça, a Espanha será o primeiro país a reconhecer o Estado. Garantiu o ministro? Garantiu. O ministro disse ainda que antes do fim de setembro, a maioria da comunidade internacional irá reconhecer um Estado independente. Em dezembro de 2010, Brasil, Argentina, Bolívia e depois o Equador reconheceram a região como Estado livre e independente, no interior das fronteiras de 1967. Ou seja, o traçado da fronteira antes da Guerra dos 6 Dias. Muito bem. Nós estamos falando do quê, pessoal? Da Bósnia e Herzegovina? Não. Da Palestina? Sim, da Palestina. Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, Israel anexou o que restava de áreas palestinas quando a ONU dividiu esse território aqui, a região da Palestina, que ao norte fica o Líbano, a nordeste fica a Síria, a leste fica a Jordânia e ao sul a Península do Sinai do Egito. Na Guerra dos 6 Dias, 1967, Israel, que foi criado em 1948, na criação por parte da ONU de Israel em 1948, o território palestino ficou dividido da seguinte maneira: 53% desse território para os judeus e 47% para os palestinos. Foi quando foi criado o Estado de Israel, foi criado também o Estado palestino. Ao longo dos conflitos entre árabes e judeus, Israel foi avançando sobre áreas que eram palestinas. Na Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel anexou as 2 áreas que ainda eram consideradas palestinas: Cisjordânia e faixa de Gaza. Foram anexadas por Israel na Guerra dos 6 Dias. Mas só para lembrar, né? Cisjordânia e faixa de Gaza. Só lembrando. Em 2005, Ariel Sharon, então primeiro-ministro israelense, retirou as colônias judias da faixa de Gaza, entregando a administração interna de Gaza aos palestinos. Ou seja, em 2005. Muito bem. Vários países pelo mundo afora, dentre eles o Brasil desde outubro de 2010, reconhece a Palestina como país independente, soberano
em territórios ocupados por Israel na Guerra dos 6 Dias, para o Brasil e todos os países da América do Sul. O último país da América do Sul a reconhecer a independência e soberania da Palestina foi o Peru, o último. Sabe, se eu não estou enganado, no dia 24 de janeiro de 2011. Tenho certeza, 2011. Foi o Peru, foi o último país da América do Sul a reconhecer. Então, para muitos países pelo mundo afora, a Palestina já é um Estado soberano e independente em territórios ocupados por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. O que é que falta? A ONU. A ONU ainda não aprovou a resolução de reconhecimento da Palestina como Estado soberano e independente. Tá legal? Então, nós estamos falando da Palestina. Na letra E, tem Kosovo. Aí tem, faça bem a pequena correção. Kosovo. Kosovo é um dos novos países que existe no mundo. Kosovo foi reconhecido como país independente pelos Estados Unidos ainda em 2008. Kosovo. Ela era uma província da Sérvia, uma república que formava a antiga Iugoslávia. Sabe? Vamos lembrar que a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia era formada por 6 repúblicas e 2 províncias. Seis repúblicas e 2 províncias. Formada pela antiga Eslovênia, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e 2 províncias, Voivodina e Kosovo. Pois Kosovo se tornou independente em 2008, certo? Qual é o mais novo país do mundo? Sudão do Sul. Sabe, a ONU reconheceu a independência do Sudão do Sul e o Brasil no mesmo ano. Tá legal? Um país do norte da África, ao sul do Egito. Aqui está o Egito e aqui está o Sudão. O Sudão foi dividido no meio. Sudão do Sul e Sudão. É o mais novo país do mundo, tá legal? Então, resposta para essa questão, Palestina. Kosovo se tornou independente em 2008 e o reconhecimento do primeiro país foi por parte dos Estados Unidos. É lógico que tinha interesse, tem interesse na região e por isso reconheceu muito rapidamente a independência de Kosovo. Um outro país que se tornou independente e teve um reconhecimento assim imediato foi a Ossétia do Sul. Ossétia, que teve o reconhecimento por parte da Rússia em 2010. Esses são os 3 novos países do mundo: Kosovo, Ossétia do Sul e Sudão do Sul, que é o caçula. Ok? Vamos lá. 5. Resposta: Palestina, letra B. 5. Em uma reportagem publicada pelo jornal New York Times, na noite de quarta-feira, 31 de março de 2011, revelou que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o pegador, assinou há semanas uma autorização para que a CIA, principal agência de inteligência dos Estados Unidos, atue no país, dando armas e outros tipos de ajuda para os rebeldes que tentam derrubar o ditador. Segundo o New York Times, armas ainda não foram entregues, pois o Ocidente debate como e se vai fazer isso. Enquanto a decisão não é tomada, a CIA age
com outras frentes. Bom, nesse contexto aí, março de 2011, ainda não tinha ocorrido a votação e a aprovação da intervenção da OTAN na Líbia, sabe? Então, esse contexto, bem aí, é na Líbia. Se houve essa entrega de armas e outras ações dos Estados Unidos na Líbia, nós não sabemos. Logo depois, nós tivemos a aprovação da resolução do Conselho da Assembleia Geral da ONU, sabe? E aprovada pelo Conselho de Segurança de intervenção militar da OTAN na Líbia. Resposta para essa questão, nós estamos falando de Líbia. Eu brinquei aqui com o presidente Barack Obama de o pegador, porque andam falando que ele andou pegando aí a Beyoncé. Né? Pois é. Gente, onde há fumaça, há um pequeno incêndio, né? Por quê, mulher? Eu já tinha feito esse comentário. Não, foi com a... Não, a primeira-ministra da Dinamarca. Lá no velório lá do... Ah, mas aí foi o presidente François Hollande, da França, né, que está tendo caso com a atriz francesa. Né? Tendo caso, até se separou da mulher. Lá na França parece que virou foi moda. Pois é. Já foi sozinho? Já. Não levou a primeira-dama, não. Então, já estão em camas separadas. Eu lembrei daquela música, camas separadas. Pois é. O negócio já anda nesse nível aí, sabe, pessoal? Agora, essa do presidente Barack Obama repercute, sabe? Nós estamos falando do presidente da maior nação do mundo, né? A mais poderosa nação do planeta. E aí, esses babados fortes sendo vazados assim. E ambos são casados, né? A Beyoncé é casada e tal. Isso levou o diretor do jornal New York Times, ontem, sabe, a divulgar uma nota dizendo que não vai sair nenhuma reportagem, como espalhou, sabe, pelos Estados Unidos da América, que o New York Times ia publicar uma reportagem bombástica, sabe, colocando toda essa relação do presidente Barack Obama com a Beyoncé. Então, o diretor do New York Times divulgou em nota, dizendo que não tem nada disso. Meu amigo, boato, ou coisa difícil de ser combatida, viu? Vamos lá. Imagine se no Brasil acontece um negócio desse, cai a República. Tá? Já pensou se sai um boato desse, no caso da presidenta Dilma? Eita! Já pensou? A crise seria constitucional. Seria constitucional. Vamos lá, pessoal. Tudo isso por causa daquela descontração do presidente Obama no velório do Mandiba. Tá? Aquela descontração, ele, o primeiro-ministro David Cameron, todo mundo fala só do presidente Obama, não fala também do David Cameron, que estava ali do lado também descontraído, tirando foto, batendo papo lá com a primeira-ministra da Dinamarca. Vamos em frente. O governo do país deverá entrar com uma ação contra o Brasil junto à Corte Internacional de Haia. Após o ingresso da ação, o Brasil terá até 4 meses para pronunciar sobre o caso. Se os argumentos não forem aceitos, as autoridades do país podem recorrer diretamente à Corte, sem ter que passar pelo comitê. A questão diplomática destacada no texto acima tem como protagonista, letra A, Itália, Cesare Battisti. França, liberação das peças do avião da Air France que caiu nas águas brasileiras. C, Alemanha, desrespeito com Angela Merkel por parte da imprensa brasileira. D, Paraguai, aumento do valor da energia exportada para o Brasil. E, Estados Unidos, que contesta o apoio brasileiro ao programa nuclear iraniano. Nesse contexto aí, aonde estão aí, né, os protagonistas, né, dessa tensão diplomática? Letra A, Itália e Cesare Battisti. Vamos relembrar aqui.
César Batista foi julgado na França, César Batista fazia parte de um grupo chamado PAC, Proletariado Armado pelo Comunismo, que atuava na Itália. Houve uma ação desse grupo e morreram, se não estou enganado, 4 pessoas. César Batista foi responsabilizado pela ação em que morreram 4 pessoas. Fugiu para a França e lá viveu por um bom tempo. Foi julgado na Itália e condenado à prisão perpétua. A França negou o pedido feito pela Itália de extradição. Mas aí, com o passar do tempo, a integração da União Europeia, sabe, a Itália fez outro pedido e o César Batista, percebendo essa integração e a possível extradição, deu no pé. Veio para a Argentina. Passou um tempo na Argentina e entrou no Brasil pela fronteira e foi preso pela Polícia Federal. Estava lá na dependência da Polícia Federal e a Itália, então, pediu a sua extradição. No governo Lula, já no seu segundo mandato. O presidente Lula não concedeu a extradição. A França, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a ação do governo, que o Brasil tem soberania e tal. No último dia de mandato do presidente Lula, ele concedeu o asilo político a César Batista, que está preso aqui no Brasil. Ele não pode fugir dessa cadeia chamada Brasil. Ele não pode sair das fronteiras brasileiras. Hoje ele mora num sítio no litoral paulista. Escreveu um livro, faz palestras e vive no Brasil. Só que ele não pode exercer nenhuma atividade política, sabe, de cunho partidário, nada. Ele está no Brasil hoje. Ele não pode sair do Brasil, porque ele pode ser preso em qualquer lugar e pode ser extraditado. Muito bem. E aí surgiu esse impasse. O Brasil ser denunciado na Corte Internacional pela Itália. Agora surgiu o oposto. Pisolato fugiu, foi para onde? Para a Itália. O Brasil pediu a sua extradição. Dificilmente ele vai ser extraditado. Primeiro, porque ele tem dupla nacionalidade. Segundo, porque o Brasil não extraditou César Batista. A diplomacia italiana está com isso aqui na garganta. Sabe, pagar na mesma moeda. Então, Lula disse uma vez que achava inadmissível um presidente de um sindicato, principalmente naquele período que até chegar na mesa de negociação era difícil, chegar numa mesa de negociação e não sair dessa mesa de negociação com alguma coisa. Sabe, ir para uma mesa de negociação com o patronato e sair de lá com a mão abanando. Ele disse que era injustificável um presidente de um sindicato chegar na mesa de negociação e sair sem nada. Ele tinha que sair com alguma coisa. Sabe, acho que ele aprendeu, criou essa habilidade com as negociações por aí afora. Pois é, a presidenta Dilma chamou ele para ver se consegue acalmar a base aliada. Né? E parece que ele está fazendo já um bom trabalho, que nunca mais ninguém ouviu falar mais nada, só nos bastidores. E eu acho que ela não vai fazer isso, porque o presidente Lula, até ela mesma, porque ela tem um histórico, né? A presidenta Dilma ela veio de luta de guerrilha contra a ditadura. Então, para o governo brasileiro, para o governo petista, vamos colocar assim, que tem um histórico de luta, sabe, na clandestinidade, não vê César Batista como criminoso, mas sim como um perseguido político. E por isso, e foi com essa justificativa que o presidente Lula e o governo brasileiro concedeu o asilo a César Batista. Certo? Então vamos lá, pessoal. Próxima questão. 7. Letra A, Itália, César Batista.